Olha, eu acho o seguinte, eu não comparo o Duvier a outros críticos, ou neocríticos, ou pretensamente de esquerda que ficam criticando esse governo, sabe? O Duvier, para mim, ele se equivoca no, numas análises. O governo da presidenta Dilma, não vejo que ele tentou agradar empresários, que o Joaquim Levy, que ele tentou viabilizar um governo que estava sitiado por pautas bombas, é, e reduzir uma crise econômica que foi, em boa parte, construída artificialmente. Agora, não era por isso que ele era combatido, ele não estava tentando agradar gregos e troianos e não conseguiu agradar ninguém. Os empresários e a classe e a elite econômica sabiam muito bem que aquele era um governo que não estava lá para agradá-los. Desde coisas que incomodavam, até no aspecto é, filosófico e íntimo do âmago dos preconceitos que essas pessoas têm, como, por exemplo, as leis que concederam direitos às empregadas domésticas. Isso é um ataque que, se você for ver do ponto de vista econômico, não atacava tanto a elite, mas do ponto de vista espiritual, vamos dizer assim, elas se sentiram tão atacadas pela presidenta Dilma, as elites, com a lei que regulava o trabalho das empregadas domésticas, que isso servia, e isso não é só uma questão, para as elites isso fazia pouca diferença, para as empregadas domésticas isso fazia toda a diferença do mundo, então era muito importante para empregadas domésticas, para as elites nem fazia tanta importância do ponto de vista econômico, ninguém ia morrer por causa disso, mas emputeceu essa gente toda. Então, desde esse tipo de coisa que a presidente Dilma fez, até a questão dos royalties do petróleo, que existia uma pressão muito grande para se entregar os lucros do pré-sal aos empresários estrangeiros e seus parceiros no Brasil, coisa que a presidenta Dilma evitou e manteve o monopólio da Petrobras. Isso sim, uma coisa muito importante que a presidenta Dilma não entregou. Desde da insistência da presidenta Dilma em não realizar uma reforma trabalhista do estilo ultraliberal, do estilo redutora de direitos, que logo depois foi feita por Michel Temer, chamada de modernização, e por Jair Bolsonaro, chamada de carteira verde e amarela, a presidenta Dilma não fez. Pelo contrário, a presidenta Dilma, em termos de leis trabalhistas, fez as leis de defesa trabalhista das empregadas domésticas, fez uma emenda constitucional que depois não foi regulada durante o governo Michel Temer e nunca mais, mas fez uma emenda constitucional que tirava terras de quem praticava trabalho escravo no campo. Essas foram as reformas trabalhistas da presidenta Dilma. Então, que não venha dizer que a presidenta Dilma não fez um governo popular e que irritou o empresariado. Ela foi tirada do poder porque ela não entregou o que eles queriam que ela entregasse, que era as riquezas do pré-sal e uma reforma trabalhista para retirar direitos. Aproveitaram de uma crise econômica muito em parte construída pelo Congresso para conseguir tirá-la do poder, também se aproveitando de uma queda de popularidade, que aconteceu muito também por causa dessas críticas dessa gente responsável de esquerda, que fica falando que faz uma crítica à esquerda, mas não tem um projeto de esquerda viável para apresentar. Se você faz uma crítica, você fala, estou fazendo uma crítica à esquerda, mas não apresenta as portas de 2026, e não apresenta um projeto viável para vencer a esquerda, o que você está fazendo é linha de transmissão da direita. Você não está fazendo uma crítica à esquerda, você está fazendo linha de transmissão da direita. Tem um senhor que faz muito isso, que eu nem pedi autorização para você para falar disso. Aliás, porque quando se peço autorização para falar de alguma coisa aqui, você responde que não é a vez e que não preciso pedir autorização. Então, por isso que eu também não peço mesmo. Mas tem um senhor que é o senhor Rudarris, e ele já trabalhou aqui, eu peço desculpa de citá-lo, mas não aguento mais esse senhor. Há uma semana, ele falou no seu canal lá que o PT não é um partido que representa os trabalhadores. Então, me apresenta um projeto que representa mais os trabalhadores. Porque me apresenta algum outro que tenha sido, que tenha governado esse país, que tenha feito o pé de meia, que tenha feito valorização real do salário mínimo, que tenha feito a série de políticas, que tenha democratizado o ensino público federal universitário nesse país. Para você dizer que ele não é um partido que representa os trabalhadores, me mostra qual é. Senão o que você está fazendo é linha de transmissão da direita. Constantemente faz isso o senhor Rudarris, junto com o Jones Manuel. A gente sabe, a gente conhece já está me parecendo muito claro que existe pessoas que simplesmente abandonaram o projeto de tornar esse país gradativamente menos desigual em nome de interesses próprios, que são conquistados criticando o Partido dos Trabalhadores, ocupando um nicho infantiloide e que dá lucro para eles, ainda que reduzido, de crítica ao Partido dos Trabalhadores.
Não acho que é o caso dele, do Gregório. Mas eu acho que ele faz essa crítica equivocada à presidenta Dilma, porque sim, ela foi apeada do poder, porque estava defendendo os interesses de outras classes que não a elite desse país, é só por isso que ela foi retirada do poder. E o presidente Lula fica falando, mas ele fica querendo agradar quem ele nunca vai agradar. Não é verdade. Desconhecimento de como funciona o processo de tripartição de poderes desse país e como se governa com uma minoria no Congresso e só conseguindo formar uma maioria por meio do fisiologismo, com gente fisiológica. O presidente Lula não está fazendo o governo mais à esquerda, não é porque ele quer agradar gregos e troianos, é porque não dá. Porque ele não é um ditador, ele é só o presidente da República. Ele é só o chefe de um dos três poderes. E a população votou em outro espectro ideológico no poder legislativo. É só por isso. E porque existe também outras institutos da sociedade que não deveriam ser políticos, mas são, e que também fazem política em oposição ao governo, como, por exemplo, a imprensa, como, por exemplo, o William Vac, que alguém citou aí no superchat, que a gente vai ler daqui a pouco. Então, equivocado, deletério, ruim o comentário do Duvier, e para mim não se aplica à realidade, não vejo o Lula, não é presidente da Dilma, a começar que ele não é uma mulher, e é mais fácil dar golpe em mulher no Brasil, né? Que você chama de vagabunda e pode até colar, é mais fácil. O presidente Lula não é a Dilma, não está acontecendo o que estava acontecendo em 2013, 2016, quando a presidenta sofreu o golpe. Agora, tem muita gente da esquerda que está ajudando para que venha acontecer, mas não vai, porque são minorias e porque o presidente Lula sabe muito bem lidar com isso tudo. E como ele disse, esse ano que vem são os anos da colheita desse governo que conseguiu trazer de volta aí algumas bases para um crescimento com justiça social que tinham sido retiradas durante o governo Jair Bolsonaro e Temer, e que agora, com essa nova estratégia de comunicação, acredito que também vão ser bem melhores comunicadas, apesar dos rudarrices da vida.